Por isso, amados, é hora de você desenterrar os bons. É hora de nós voltarmos a nos apaixonar por Jesus. Quem é apaixonado por Jesus, a essência da adoração, o motivo principal do Natal, fala dele, fala do menino. Eu gosto muito de uma passagem na Bíblia que está lá em Lucas. Fala que quando Jesus foi apresentado no templo, naquele momento tinham duas pessoas no templo. Imagina, quando Jesus foi apresentado no templo, a igreja não estava lotada, só tinha duas pessoas lá. Simeão e Ana. E a Bíblia diz em Lucas, se você quiser abrir, Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 2, a partir do versículo 37, pode ser? Deu uma esquentada aqui, vou fazer igual o pastor Marcos Feliciano, né? Vou tirar aqui o meu paletó. Hoje o ar-condicionado não foi ligado, vai ficar ligado na próxima que eu chegar. Não, estou brincando, pastor, estou brincando. Lucas 2, 37, está fresquinho hoje aqui em Blumenau. Aqui eu sou encalorado mesmo, irmão. Lucas 2, 37. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. E quem ainda não tem uma Bíblia, adquira uma o mais rápido possível numa livraria cristã ou evangélica. E se você baixar o aplicativo da Bíblia no seu celular, por favor, deixe o celular no modo silencioso e não acesse nenhuma outra coisa que não seja a Bíblia. Porque na casa de Deus, o foco e a atenção tem que ser o nosso Deus, amém? E a sua palavra. Lucas 2, 37. Era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e de dia. Chegando na mesma hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Diga para o seu irmão, você nasceu para falar do menino. Amém? Diga novamente para a pessoa do outro lado, você nasceu para falar do menino. Só que eu quero lembrar as senhoras e senhores que o menino já cresceu. O menino se fez homem. O menino morreu numa cruz. No meu e no seu lugar. Mas ao terceiro dia ressuscitou. Aleluia! Aleluia! Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque
a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Ele vive! Aleluia! Ele vive! Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A diferença da nossa religião é que o nosso Deus não está morto. O nosso Deus vive e reina. Foi cantado aqui, né, nesta manhã, né? Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Levantai, ó portas, levantai, ó portais antigos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aleluia. Ele vive e reina. Ele habita em vasos de barro, como eu e com você. Ele não é mais um bebê na manjedoura, né? Tem até uma canção que fala isso, né? Foi cantado aqui hoje uma música também que faz alusão a isso. Ele agora governa. Ele está sentado num alto e sublime trono. E de lá ele governa todos os reinos. Ele governa todos os reinos. E eu gostaria de lembrar, se houver alguém aqui entre nós que, porventura, possa estar triste por causa do resultado das eleições, ou por causa da incerteza do amanhã, ou por causa do futuro, que para muitos é uma incógnita, eu quero lembrar que Jesus nunca perde o controle. A minha Bíblia diz que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem o consentimento do Senhor. Ele reina sobre todos os reinos da terra. Salmo de número 103. Ele nunca perdeu o controle. Pastor, mas não está escrito que o mundo jaz no maligno? Está escrito que o mundo jaz no maligno. Ou seja, o mundo está sob a influência do maligno. O mundo está hoje sob a influência de pessoas más, como a própria mídia, né? No Brasil hoje existem mídias completamente corrompidas. Quando eu era criança, jovem, adolescente, eu nunca ouvi a expressão fake news. Não é da nossa época. Hoje, principalmente para a juventude que acompanha as redes sociais, né? Nunca se ouviu falar tanto em fake news. O que é fake news? Notícias mentirosas, notícias fraudulentas, notícias manipuladas. Então hoje você não consegue mais ter crédito. Você vai assistir um jornal, né, um telejornal, você tem que pesquisar a fundo para saber se aquilo que está falando é verdade. Porque as notícias são compradas. Hoje existem políticos, bandidos, infiltrados em vários lugares que compram as mídias e para que elas anunciem o que eles querem, o que vai dar ibope. Hoje, muitas mídias no período eleitoral, eleitoral ou eleitoreiro? Né? Muitas mídias, o próprio Facebook, o próprio Instagram, perdão, o YouTube, né? Eu soube que eles conseguiam colocar, né, propaganda de um candidato na frente de um vídeo de um pastor evangélico, por exemplo, de renome. Né? Existe um pastor lá do Nordeste, muito conhecido hoje no Brasil inteiro, chamado Josué Brandão. Josué Brandão hoje dentro da Assembleia de Deus é uma das vozes mais proeminentes da atualidade, né? É um pastor muito conhecido no meio da Assembleia de Deus. E o pastor Josué Brandão, eu estava ouvindo uma mensagem dele, ele estava explicando que pessoas de um partido contrário à fé dele, contrário àquilo que ele acredita, né, na família, na pátria, na liberdade, né? Ele é um pastor que ele é contra a ideologia de gênero, ele é contra, né, aqueles que são contra a família, aqueles que são a favor, são contra a liberdade de expressão. E partido contrário pagou para colocar propaganda do partido contrário na frente dos vídeos dele, dos vídeos das pregações. Imagina daqui a pouco, a pastora Sara está lá no YouTube, né? E
alguém que tem uma fé contrária à fé dela, bota lá uma propaganda na frente do vídeo dela. Aí você vai ouvir a mensagem da sua pastora, a pastora Sara, que é uma pessoa que você confia, que você sabe que é uma pessoa íntegra, uma pessoa que não se vende, não se corrompe, que anuncia o que é verdadeiro, e está lá, propaganda no começo do vídeo da pastora Sara, de alguém que professa uma fé totalmente diferente dela. E isso aconteceu nessas eleições. E não tinha como impedir. Muitos irmãos nossos, homens conhecidos, né, como o pastor André Valadão, né, derrubaram a conta dele no Instagram, e muitos outros homens de Deus, pessoas que anunciam os valores que nós cremos, derrubaram a conta deles. Então eu quero dizer que a perseguição já começou. Há muitos que acreditam que nós já estamos vivendo os últimos dias na Terra. O mundo já está debaixo de influência do anticristo. E o anticristo, o espírito do anticristo é Cristo. É tudo aquilo que se opõe aos ensinamentos, aos princípios e valores ensinados por Jesus Cristo. Este é o espírito do anticristo, que já opera neste mundo. Mas, como eu falava, Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle. Se Deus está permitindo o espírito do anticristo se levantar contra a igreja do Deus vivo, se Deus está permitindo pessoas que têm uma fé diferente da nossa se levantem contra a igreja do Senhor, com certeza Deus sabe o que está fazendo. Porque quem já leu Atos dos Apóstolos vai concordar comigo que o período que a igreja mais cresceu na terra foi um período de perseguição. Então, se for necessário, antes da vinda de Jesus Cristo, nós sermos perseguidos para que esse evangelho se multiplique, seja bem-vinda a perseguição. Mas eu e você não podemos nos calar. Nós não podemos nos calar. Se você é alguém que anuncia princípios e valores, se você é alguém que anuncia as boas novas, se você é alguém que acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o caminho, a verdade e a vida, nós não podemos nos calar. A ordem do Espírito Santo para esse tempo que se chama hoje é: pregue a minha palavra, insta tempo e fora de tempo, quer oportuna ou quer não, quer ouçam ou deixem de ouvir, preguem a minha palavra. Diz o Espírito Santo de Deus. É uma ordem do Senhor para esse momento. Lance as vossas sementes. Pastora Sara aqui, né? Preparadora de caminho. Quem semeia pouco, pouco ceifará. Quem semeia com abundância ceifará. A maioria de nós, pregadores, pastores e pastoras, nós usamos esse texto de Coríntios para estimular as pessoas a semear, a plantar finanças no reino de Deus. E quanto mais você plantar finanças, seja dízimo, seja oferta, seja primícia, toda vez que você entrega o dízimo, toda vez que você entrega uma primícia, você entrega uma oferta, tudo isso são sementes. E a Bíblia diz que aquele que semeia pouco, vai colher pouco. Mas aquele que semeia muito, vai colher em abundância. Por isso, quanto mais generoso você se tornar, quanto mais generosa você se tornar, mais próspero você será. E quanto mais avarento você for, quanto mais apegado às coisas materiais, quanto menos liberal no sentido de dar, de doar, de oferecer você for, menos colheita você vai ter direito. Porque quem semeia muito, vai colher muito. E quem semeia pouco, vai colher pouco. Agora, esse mesmo princípio da lei da semeadura, ele também vale para a anunciação do Evangelho. Ele também é válido para a pregação do Evangelho. Ou seja, a Bíblia diz lá em Gálatas 5, que o que semeia na carne, Gálatas 5, Gálatas, capítulo de número 5. Não são os galácticos, né?
O meu filho Levi tinha uma época que ele assistia um desenho do Gato Galáctico. Mas não são os galácticos, são os galáxios, os lá de Gálatas, né? Da Galácia. Gálatas 5, versículo de número 7. Enquanto isso eu vou tomar uma água aqui para você respirar fundo. A pastora Sara me deu 1 hora para falar. Eita, mulher corajosa. Chamar o profeta e dar ele 1 hora, você tem que estar bem preparado, irmão. Porque profeta, normalmente, ele não fala o que a gente gosta de ouvir. Normalmente ele fala o que a gente precisa ouvir. E Gálatas 6, versículo 7 diz assim: não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isto também ceifará. O que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção. O que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então aqui está dizendo, amados, que o que semeia na carne, vai colher na carne, vai colher corrupção, mas o que semeia no Espírito colherá a vida eterna. O que é semear no Espírito? Semear no Espírito é plantar sementes de boas novas, é anunciar as boas novas. Ainda tem pessoas lá fora que não entenderam que sem Jesus Cristo ninguém pode ser salvo. Sem Jesus Cristo não há remissão de pecados. Sem a fé no sacrifício de Jesus não tem vida eterna. Ainda esta semana eu conversei com pessoas conhecedoras da palavra. Pessoas conhecedoras da palavra, que acreditam que todos têm o Espírito Santo. Mas, infelizmente, eu preciso dizer que todos nós temos um Espírito. Todos nós, na verdade, somos um Espírito. Mas o Espírito Santo só tem aquele que crê. Em Efésios capítulo 1, versículo de número 13, é um capítulo depois de Gálatas, é só virar uma página. Efésios 1, versículo 13, vai dizer: é também nele que vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, em louvor da sua glória. Aleluia. Então, no momento da fé, no momento que você crê que Jesus é o Filho de Deus, no momento que você crê nesse evangelho, o evangelho do reino, esse evangelho de arrependimento de pecados, de vida nova, que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, no momento da fé, você é selado com o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele só vem habitar em mim depois que eu creio. Enquanto eu ainda não acredito neste evangelho, se eu ainda não acredito que Jesus é o Filho de Deus, o Espírito que está em mim ainda não é o Espírito Santo, é o teu Espírito. Todos nós temos um Espírito, mas o Espírito Santo, ele só vem, você só recebe esse selo no momento da fé. Então lá fora tem muitos que ainda não têm o selo. Lá fora tem muitos ainda que não têm essa garantia. Penhor significa garantia. A garantia da vida eterna só tem aquele que já foi selado, carimbado, batizado com o Espírito Santo. Então, amados, nós precisamos continuar pregando esse evangelho. Ah, pastor, mas eu não sou evangelista. Eu não tenho, né? Eu conheço irmãos aqui na igreja Ágape que tem o dom do evangelismo. Mas eu não tenho esse dom. Não tem problema. Mas alguma coisa você sabe falar. Pelo menos falar para a pessoa um Jesus que ama, algum versículo bíblico você sabe. Não tem ninguém aqui que não sabe pelo menos um versículo bíblico de cabeça, né? E eu quero dizer, amados,
que o mais importante do que a gente ficar citando um monte de versículo, né, que nem o pastor Christer, que tem esse dom de ficar citando um monte de versículo bíblico, o mais importante que Deus tem falado nesse tempo, ao meu coração, ao coração da minha esposa, está aqui nessa noite, pastora... Oi? Nesta manhã, eu estou acostumado a pregar à noite, né? E quando eu vou pregar de manhã, eu não estou acostumado a pregar de manhã, a gente prega sempre à noite. Mas é muito bom pregar de manhã também, né? Algo que eu e minha esposa temos conversado em casa, que o que vai fazer toda a diferença nessa reta final, antes da volta de Jesus, é o amor expressado em obras, através de comunhão, de relacionamento. E essa igreja aqui, que é a igreja do amor, né? É a igreja ágape, do amor do tipo de Deus, do amor incondicional. Nunca é demais lembrar que o que vai transformar as vidas não são palavras persuasivas de discursos humanos, não é eloquências de sabedoria humana, conhecimento de neurociência, conhecimentos neurocientíficos, conhecimentos psicológicos, de coach e tudo mais. Tudo isso é muito bom e bonito, é importante a gente ampliar o nosso conhecimento, mas todo conhecimento, toda sabedoria não é nada se não estiver acompanhado de amor. Foi o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, que disse: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, todo o conhecimento humano, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu próprio corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Então, conhecimento é muito bom, buscar conhecimento é maravilhoso. A Bíblia ensina sobre buscar o conhecimento, mas principalmente a sabedoria. Agora, se não tiver amor, amados, se não tiver amor, se nós não vivemos esse amor que tudo suporta, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Eu tenho conversado com a minha esposa, nós recentemente tomamos uma decisão muito difícil. Estávamos lá pastoreando na cidade de Nova Trento, numa das salas, uma das melhores salas. Não se encontra hoje na cidade de Nova Trento, não se encontra sala para alugar. Né? Os ministérios, recentemente o ministério de um pastor amigo meu estava quase um mês procurando uma sala para alugar na cidade e não se acha, porque estão cobrando um valor de aluguel muito alto. Nós estávamos numa sala pagando R$ 2.500 de aluguel, sendo que o dono queria aumentar para 3.300. Então, está se cobrando valores para a gente, que é um ministério pequeno, com poucos membros, é muito dinheiro. Né? Você tem que fazer um esforço. Claro que Deus supre as necessidades. Deus nunca vai deixar faltar nada. Quando a obra é de Deus, só que até que ponto, né? Chega uma hora que a gente começa a se perguntar, até que ponto eu tenho que dar tanto dinheiro por um aluguel, sendo que esse dinheiro, em vez de investir em coisas, eu poderia investir em pessoas. Porque pessoas são mais importantes do que coisas. Às vezes, os missionários, os pastores, que deveriam receber duplicados honorários. Lá em Timóteo tem uma passagem que fala, né? Dignos de duplicada honra são aqueles que presidem, aqueles que ensinam a palavra de Deus. Mas se você for estudar no original, a tradução mais correta, você vai ver algumas versões bíblicas que trazem, a melhor tradução é dignos de duplicados honorários. Então, o pregador do evangelho, o pastor, a pastora, deve receber muito bem. Devia receber muito bem. Porque se um professor de pedagogia, um professor de ciências, de matemática, de história, de biologia, lá na escola, ele recebe bem, quanto mais aqueles que ensinam a palavra de Deus deveriam receber dobrado. Mas hoje, muitos pastores, muitos missionários não recebem uma merreca,
Muitos até não recebem nada. Na cidade de Nova Trento, lá de onde eu vim, a maioria dos pastores, todos trabalham, todos. A grande maioria esmagadora, todos trabalham, porque o que recebem no ministério não é suficiente para poder honrar os seus compromissos. Então todos praticamente trabalham. E eu sei que a pastora Sara também trabalha, né, pastora Sara? Agora não mais? Só aposentado. Agora se aposentou? Mas da última vez que eu estive aqui, a pastora ainda trabalhava. Ainda trabalhava. É. Amém. Então faz um tempinho que eu não vim aqui, né? Então, amados, muitas vezes o dinheiro que deveria ser usado para poder dar um bom salário para aqueles que ensinam a palavra de Deus, esse dinheiro, ele é canalizado para pagar aluguel. E aí a gente paga luz, água, internet, despesas com manutenção do templo, limpeza do templo, faxina, etc., recursos para a salinha das crianças, etc., etc. e tal, data show, recursos tecnológicos, né? Equipamento de som e tal. E aí o que sobra para aqueles que realmente mereciam ganhar dobrado? O que sobra para aqueles que deveriam receber bem? Às vezes não sobra nada. E aí os pastores que deveriam ter tempo para poder se dedicar, mergulhar nas escrituras sagradas. A palavra de Deus diz lá em Atos dos Apóstolos que os apóstolos, eles tinham a missão de se dedicar no ensino da palavra e nas orações. A prioridade máxima de um apóstolo, a prioridade máxima de um pregador do evangelho deveria ser gastar horas de intimidade com Deus. Lembra? Maria escolheu a melhor parte. E muitas vezes os pastores não têm esse tempo hábil para poder se mergulhar nas escrituras, buscar um conhecimento mais profundo, para poder ensinar com cada vez mais zelo, cada vez mais eloquência, cada vez mais recursos. Por quê? Por causa de altos valores que gastamos com coisas. E aí tivemos que tomar a decisão. Entregar a nossa sala. E entregamos a sala para o ministério que não estava encontrando sala. Cedemos a sala para eles. E como nós estávamos tendo uma frequência muito baixa de membros lá, decidimos recomeçar na garagem da minha casa. Na cidade vizinha, cidade de São João Batista, 10 quilômetros de distância. Né? E recomeçar sem despesa, sem custo nenhum. E estamos lá. Começamos sexta-feira agora, fizemos a nossa primeira reunião. Ontem, né? Hoje é domingo. E eu e minha esposa conversava. Nós vamos começar diferente. Nosso foco agora vai ser relacionamento e comunhão. Relacionamento e comunhão. Não teve pregação da palavra. Na primeira noite não teve pregação da palavra. Nós passamos o tempo só se relacionando, só ouvindo. Porque muitas vezes nós, pastores, nós somos muito bons de falar, nós somos muito bons de pregar, mas a gente é muito ruim de ouvir. E o Tiago, não o Tiago meu irmão, né? Mas o Tiago da Bíblia diz que a gente tem que ser tardio no falar, tardio no irar e pronto para ouvir. Nós amamos falar. Meu Deus, quando a pastora Sara falou para mim que eu tinha 1 hora para falar, eu disse, pastora, nem vai precisar tudo isso, pastora. É muito tempo. Por isso que eu já peguei o violão, que é para já minimizar um pouco. Que é muito tempo para um pregador 1 hora, né? Mas é bênção, está acabando meu tempo. Tem mais 10 minutos, mas eu não vou usar os 10. Vou deixar a pastora fechar com chave de ouro. Mas nós amamos falar. Mas muitas vezes, o que nós mais precisamos fazer nesse tempo é ouvir. Sabe por quê, amados? Muitos de nós estamos cheios de feridas na alma. Muitos de nós, por ter dificuldade de se abrir. Existem aqueles que têm um pouquinho mais de recurso financeiro e, por algum tipo de dificuldade de se abrir com o seu pastor, com a sua pastora, a palavra de Deus diz lá em Tiago também, confessai as vossas culpas uns aos outros para serem curados. Então, se você quer receber cura na alma, não tem outro jeito. O Freud, né, o pai da psicanálise, ele estudou para aprender isso, né? Que a cura vem quando você desabafa, quando você bota para fora. Mas já estava escrito na Bíblia, né? Muito antes de Freud nascer. Já estava escrito, confessai as vossas culpas.
Então, quando a pessoa tem timidez, ou algum tipo de paralisia e medo de falar, de se abrir com o seu pastor, com a sua pastora, com o seu mentor, então alguns pagam, né, para um psicólogo, para uma psicóloga, para poder desabafar. E alguns desabafam com o melhor amigo, alguns desabafam com a melhor amiga, outros desabafam com o pai, com a mãe, e tem aquele que desabafa com a manicure, com a pedicure. Porque o lugar que as mulheres, lá fora, não aqui na igreja, né? As mulheres mais amam desabafar é com o esteticista, né? Com a minha esposa. Hoje o púlpito da minha esposa, o púlpito dela, a pastora Sara, é uma maca de estética. Ali a pessoa deita para fazer uma massagem relaxante, para fazer uma drenagem linfática, para fazer uma sobrancelha, fio a fio. Estou fazendo propaganda, viu? Depois, a comissão, eu quero no final. Para fazer uma microlabial, uma micropigmentação. Aí ela está ali deitada, aí ela relaxa, aí ela começa a abrir o coração e contar a sua vida. E a minha esposa, que tem esse dom, né, de ouvir, ela ouve, e depois de ouvir, lá no final, ela dá um conselho. Né? E as mulheres saem aliviadas. Né? Por quê? Porque tinha alguém para ouvir. Tinha alguém para ouvir. Diga para a pessoa que está do seu lado: nós precisamos aprender a ouvir. A maior ferramenta desse tempo é ouvir. Felizes seremos se nós conseguirmos conquistar uma alma. A Bíblia diz que aquele que ganha almas, sábio é. E ganhar uma alma, presta atenção porque eu estou encerrando a palavra. Ganhar uma alma não é necessariamente você sair por aí pregando para Deus e para tudo que é lugar. Ganhar uma alma é quando, através de um bom testemunho, você consegue conquistar a atenção das pessoas. Ganhar uma alma é quando, através de um bom caráter, de um bom testemunho de vida, eu consigo conquistar a atenção das pessoas ao ponto delas confiarem em mim, ao ponto de desabafar para mim, ao ponto de compartilhar segredos íntimos da sua vida pessoal para mim. Isso é ganhar uma alma. Conquistar a atenção das pessoas, conquistar a confiança de uma pessoa. Então, amados, que neste Natal nós possamos dar de presente para Jesus, assumir um compromisso com a sua palavra, assumir um compromisso de viver em santidade, assumir um compromisso de ser pessoas verdadeiras, não avarentas, pessoas que amam a verdade, que procuram dar um bom testemunho, porque o bom testemunho ainda é e sempre será a maior arma de um cristão. A palavra de Deus diz, e com esta palavra eu encerro, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Jesus Cristo disse: eu sou a videira verdadeira. Todo ramo que está em mim, esse dá muito fruto. Sem mim, nada podeis fazer. Só tem uma maneira de dar muito fruto. Dar muito fruto é equivalente a ter um excelente testemunho. Só tem um excelente testemunho aqueles que estão conectados na videira que é Jesus. Aqueles que andam com Deus. Aqueles que através de uma vida de santidade estão ligados a Ele. Estão conectados. Quando eu estou ligado a Ele... Uma vez Deus deu uma revelação para minha esposa, né? Ela fica louca quando eu faço isso, porque eu estou pregando as pregações dela, né? Mas ela está liberando ali que o nosso Deus é um Deus quadrangular. Né? Do Evangelho quadrangular, pastor Cristian? Sim, ele salva, cura e batiza no Espírito Santo e ele voltará. Mas ele é Deus quadrangular, porque o nosso Deus se revela na pessoa do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e também quer ser um conosco. Quando eu estou ligado na videira verdadeira que é Jesus, a essência do Espírito Santo flui através de mim. Eu estou conectado a Ele. E a Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com Ele. Então nós
seres humanos falhos que somos, nos tornamos o quarto elemento. O Pai, o Filho e o Espírito Santo agindo agora com o homem na terra, em parceria com o homem. Ele, Jesus, é o cabeça e nós somos o corpo. Através dessa vida de intimidade, de santidade, de bom testemunho, nós nos tornamos um com Ele. E por onde você passa, já não é mais você, é o próprio Deus que você carrega, porque Ele é Deus Emanuel. E a presença dele na sua vida, o bom perfume de Cristo na sua vida, é o que vai fazer toda a diferença. As pessoas vão sentir esse perfume sendo exalado da minha vida e da sua vida. E elas vão confiar, elas vão crer que você não é uma pessoa comum. E elas vão começar a se abrir com você. Elas vão começar a desabafar com você. Elas vão contar a sua vida para você. E você vai ouvir, e você vai aconselhar, e você vai impor a mão, e você vai orar, e você vai abençoar. E vidas serão salvas para a honra e glória do nome de Jesus. Esse é o maior presente que eu posso dar para Jesus nesse Natal. Um bom testemunho. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia! Feche seus olhos, eu quero fazer uma oração, amém? Pai Santo, Pai amado, eu quero te dar graças, Pai, porque a tua presença é real nesse lugar, Senhor. O Senhor está nesse lugar. Assim como essa chuva que cai lá fora, o Senhor veio com a tua chuva aqui nessa manhã. Que o teu Espírito Santo agora, Pai, complete a boa obra que o Senhor começou na nossa vida. Faz de nós estes homens e mulheres de caráter. Faz de nós estes homens e mulheres que possuem um bom testemunho. Capazes de ganhar muitas almas para ti. Porque os que ganham almas, sábios são, se assim o fizerem. Eu abençoo cada um aqui no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu te peço, Pai, que o Senhor nesta manhã nos batize com essa unção de ousadia, com essa unção de coragem, com essa unção, ó Pai, poderosa de evangelismo, para que possamos anunciar o nome de Jesus aos quatro cantos da terra. Mas muito mais do que anunciar o Evangelho, que nós possamos exalar amor, que através de atos de justiça, de atos de amor, de gestos de bondade, de carinho, em obras, possamos expressar esse amor de tal maneira que as pessoas, por onde nós andarmos, sejam impactadas com essa comunhão, com esse relacionamento, com esse amor. E tudo seja para a tua honra, para a tua glória, porque só tu és digno de receber todo o louvor, toda a honra e toda a glória. Você pode dar mais um aplauso ao Senhor Jesus?